Good afternoon. How are you? We are fine. Thank you for asking. Today, we'll be learning Book 1, Lesson 2. I hope you enjoy. New verbs. Like. Visit. Help. Study. Go. Play. I like to sleep. I visit my son. I help my father. I study with you. I go with you. I play basketball. Highlights. Bom, eu gostaria de começar lembrando que os verbos, quando eles estão no infinitivo, eles têm o to na frente dele, né? Então, to want, to go, to like, né? To need, que são os verbos aí que a gente já trabalhou, ok? Na hora de conjugar esses verbos, a gente tira o to e mantém o verbo do jeito que tá. Para quais pessoas? Bom, para a pessoa I, para a pessoa you, que é você, para a pessoa you, que também pode ser vocês, tá? Para a pessoa we, que somos nós, e para a pessoa they, que são eles. Nenhum aí tá aparecendo, mas vocês já estão cientes aí da situação, tá? Então, se eu quiser mudar essa frase, que tá ali a primeira lá, I want to go, para você quer ir, eu só tenho que trocar o I por you. Se eu quiser trocar para nós queremos ir, eu só tenho que trocar o I por we. Não é que nem em português que a gente tem que modificar o verbo em si. O verbo, ele continua. Isso não acontece quando é he, she, it, mas isso vai vir na lição 9, então a gente não vai falar sobre isso agora. A gente vai fixar essa primeira parte, depois a gente introduz outras coisas, tá bom? Tá, outra coisa. Quando a gente conjuga o verbo eu quero, eu gosto, eu corro, eu durmo, né? Mesma coisa em português, o nosso verbo ele tem uma forma infinitiva, que é o formato de verbo dele. Em português ele termina em ar, ou ir, né? Andar, correr ou sorrir, né? Mas a gente não fala eu ir, eu correr, né? A gente fala eu corro, ele corre, nós corremos. E é isso que a gente tem que lembrar de fazer no inglês. A gente tem que tirar esse to, tá? Nunca vocês vão ver to entre o pronome pessoal do caso reto. O que é isso? O I, tá? Ou o you e o verbo, ok? Já entre dois verbos, vocês vão ver o to, porque ele tem que estar ali, ok? Como tá ali na nossa primeira frase, olha lá. I want to go. Muito bem? Bom, aí no ladinho a gente tem o I like to go. Eu gosto de ir. E agora a gente vai falar sobre as diferentes coisas que podem acontecer com o verbo to go, tá? Então, quando a gente usa o verbo to go, dependendo de onde a gente está indo, vai ter to, ou vai ter to the, ou vai ter nada, ok? Então, vamos começar com qual é a regra? Bom, a regra é o to the. Quando a gente vai a algum lugar, we go to the, ok? Aí nós temos que começar a falar das exceções. Bom, quando a gente fala em church, que é a igreja, em school, que é a escola, e work, que é trabalho, não tem the. Olha lá na primeira coluna, a última frasezinha. I like to go to church. Tá, professora, mas Nova York não é igreja, não é escola e não é trabalho. E aí? Não tem the ali também. Bom, New York é nome próprio. Em inglês, vocês nunca vão ver the na frente de nome próprio. Em português, a gente fala, né? O Rio de Janeiro, o Paraná, o Robaça, né? No caso, o mercado. Tudo que for nome próprio vai ser com to, tá? Então, a gente pode falar, por exemplo, I like to go to the supermarket. Eu gosto de ir ao mercado, ao supermercado. Mas na hora de falar o nome do supermercado, a gente tira o the,
tá? I like to go to Robassa. Ok? Então, essa é a primeira das nossas exceções aí. Lembra, via de regra, go to the. A não ser que seja church, work, school ou algo com nome próprio, ok? E a nossa outra exceção é quando a gente fala sobre home ou downtown. Que daí fica ali, ó, a segunda coluna, a última frase. I want to go home. Ok? Eu quero ir para casa. Entre o go e o home não aparece nada. Entre o go e o downtown também vai aparecer nada. Ok? Perfeito. Então, só vamos agora fazer a repetição, tá? Eu vou falar em português, vocês vão ler ela em inglês, aí no tempo de vocês. E a gente vai começar da coluna esquerda, tá? As 3. Depois a gente passa para a coluna da direita e faz as 3, ok? Então, eu vou fazer em português, vocês vão fazer em inglês, ok? Eu quero ir. Muito bem. Eu quero ir para Nova York. Eu gosto de ir à igreja. Eu gosto de ir. Eu gosto de ir ao escritório. Eu quero ir para casa. Muito bem. E agora a gente vai falar sobre o verbo to play. Então, nessa lição a gente tem 2 verbinhos complicadinhos, né? O to go e o to play. Bom, o to play ele pode significar jogar, tocar ou brincar, tá? Quando a gente usa ele em jogar e brincar, não tem diferença. A gente tem que entender se a gente está falando de um jogo. Se eu falar I play basketball, eu jogo basquete, eu não brinco de basquete, né? E se eu falo I play with my son, que é a última frase ali, eu brinco com o meu filho, ou eu jogo com o meu filho, independe, é meio que a mesma coisa, tá? Agora, quando a gente usa ele no sentido de tocar um instrumento, tá? A gente vai falar I play, e entre o play e o instrumento tem que ter o artigo definido the. Esse THE que tá aí no meio. Olha ali a frase do meio. Ok? Então, vamos lá. Eu vou falar em português e em inglês vocês vão repetir, ok? Eu jogo basquete. I play basketball. Eu toco a guitarra. I play the guitar. E não é guitarra, né, gente? É violão. É o falso cognata e às vezes pega até a professora, tá vendo, né? Tá no automático aqui, indo e fala a coisa errada. Então, vamos lá, de novo. Eu toco o violão. I play the guitar. Professora, e como é que é guitarra? Se guitarra é violão. Electric guitar. Ok? Electric guitar. Eu brinco com o meu filho. I play with my son. Muito bem. Do you play an instrument? Você toca algum instrumento? E me manda lá no grupo da tua turma, no WhatsApp, que eu quero saber o que vocês tocam, se vocês tocam alguma coisa. E já vou falar que toca campainha e sai correndo não vale, porque em inglês essa brincadeira não funciona, só funciona com a gente aqui em português, tá bom? New words. Teacher. English. Boy. Girl. Portuguese. Church. Office. Home. School. Downtown. Farm. Boss. Guitar.
flute, piano, volleyball, house, university, basketball, beach. You like to visit your teacher. I like to study with my English teacher. I visit the boy. I have to help the girl. I study Portuguese. I want to go to church. I like to go to the office. I have to go home. I like to go to school. I want to go downtown with my friends. I need to go to the farm with my son. I play with my boss. You play the guitar. I play the flute with my friends. I study piano with my friend. I like to play volleyball with the boy. I like your house. I want to go to the university with you. I play basketball with my son. I like to go to the beach with my friends. Highlights. Bom, esses foram as coisas que eu já falei no áudio anterior, né? Na página anterior, mas vamos lá. Eu não vou me alongar muito, porque eu já falei, então nós só vamos fazer a repetição, tá? Eu vou ler em português, vou falar em português, vou ler em inglês e vocês vão repetir, ok? Então, diante de nomes de instrumentos musicais precedidos por play, usamos o artigo definido the, tá? Eu quero tocar o violão. I want to play the guitar. Muito bem. Você gosta de tocar a flauta. You like to play the flute. Muito bem. Com o verbo to go, geralmente, a via de regra, usamos to the. I want to go to the office. Eu quero ir ao escritório. Eu gosto de ir à fazenda. I like to go to the farm. Eu tenho que ir à universidade. I have to go to the university. Eu preciso ir à praia. Quem nunca disse isso, né, gente? I need to go to the beach. Cuidado com a pronúncia do beach, hein? É como se você trocasse esse EA por dois Is, um Izinho alongado. Aquele outro beach, né? Na verdade não é nem beach, beach é esse aí que a gente tá falando agora, que é a praia. Aquele outro, ele o I é mais curto, você não alonga ele, tá? Você vai mais rápido na parte do I, então cuidado aí, tá? Cuidado para não falar beach, ok? Porque nós precisamos falar I need to go to the beach.
Viu que eu alonguei o I aí? É como se tivesse dois Is ali ao invés desse E e desse A, tá bom? Existem algumas exceções. Usamos apenas o to com school, church, work, bed, que é cama, e qualquer lugar que seja nome próprio, ok? Então, cidades, estados, país, nome do mercado, nome do restaurante. Se você usar restaurante ou mercado, você vai usar to the. Se você usar o nome, você vai usar to. Por exemplo, I need to go to the supermarket. Eu preciso ir ao supermercado. I need to go to Robassa. Eu preciso ir ao Robassa, ok? Isso também funciona. O to é, então, school, que é escola, church, que é igreja, work, que é trabalho, bed, que é cama, qualquer nome próprio, hell, que é inferno, e heaven, que é o céu, o paraíso, né? Aquele figurado que a gente fala depois que morre, não o céu físico agora que você olha para cima e vê o céu azul. Tá? É aquele que quando você morre, se você foi uma boa pessoa, acreditou nas coisas, né? O pessoal fala, né? Acreditou nas coisas que tem que acreditar, vai pro céu, né? Foi uma boa pessoa, vai pro céu, certo? Isso, muito bem. Tá? Então, esse céu aí, heaven, tá? E não se usa nada, nem com home, nem com downtown. Então, I need to go home. Muito bem, eu preciso ir para casa e eu tenho que ir ao centro. I have to go downtown. Teacher, mas eu sei que casa também pode ser house. Sim, pode, e muito bem observado, ok? O home, ele é como se fosse o lar, tá? Então, sabe aquela coisa que a gente fala lar doce lar? Em inglês é home sweet home, tá? É o lar, é o sentimento, ok? Eles usam mais o lar do que a gente só usa o lar nesse tipo de coisa, né? No tipo do dizer aí, né? Lar doce lar, é raro alguém falar o meu lar, né? O pessoal fala minha casa. Mas em inglês se usa o home, se usa o lar, ok? E o house, para fazer a diferenciação, é o prédio, é a coisa física, tá? A construção, tá? Então você nunca vai ouvir alguém falar que precisa comprar um home. Você vai ouvir as pessoas falarem que precisam comprar uma house, ok? Vira home depois, que a gente transforma aquela house em home, que a gente transforma aquela casa em lar, né? A gente muda a cor da parede, faz uma decoração diferente, bate um prego aqui, pendura um negócio, né? Aí vira a nossa home, ok? Então, essa é a diferença entre home e house. Home é o lar e house é a casa. Mas, na hora de falar que quer ir para casa, é raro você ouvir alguém falar eu quero ir para minha casa, my house, né? Normalmente a pessoa vai simplesmente falar go home, I want to go home, I need my home, né? Ok? New expressions. Let's. Let's go. Nice to meet you. Excuse me. At work. Work. Every day. At home. Good afternoon. Good evening. Good night. Home. Let's visit my English teacher. Let's go to the beach. Hi, nice to meet you. Excuse me, I need to study English with my son.
I study English with my friends at work. I go to work with you. You go to the beach every day. I help my mother at home. Good afternoon. I want to go now. Good evening. I want to eat bread and ham. Good night. I need to help my mother at home. Let's go home with my brother. Highlights. Bom, a gente vai aprender duas expressões agora, tá? Muito utilizadas, o let's e o let's go, ok? Então, o let's é quando você dá ideia para fazer alguma coisa. Ah, vamos fazer isso, ok? E o let's go é vamos, mas ele tem uma intenção de movimento, de direção. Você está indo em direção a essa coisa, você está querendo ir a esse lugar, ok? E muito cuidado para não confundir o let's go com o to go, tá? São duas coisas diferentes, ok? Então, vamos lá. Let's, vamos. Então, eu vou falar a frase em português, depois em inglês vocês vão repetir, ok? Vamos estudar inglês. Let's study English. Muito bem. Vamos jogar basquete. Let's play basketball. Perfeito. Let's go. Vamos. Eu até diria o seguinte: se você conseguir encaixar na tua cabeça aí, vamos ir, é porque tem que ser o let's go. Mas, gente, vamos lembrar, pelo amor de Deus, em português não pode falar vamos ir, é só vamos, ok? É vamos ou vamos, ok? Em inglês pode falar vamos ir, tá? Então, quando você pensar que você quer falar vamos ir, mas você sabe que não pode, que isso é errado em português, é let's go, ok? Então, vamos lá. Vamos pra praia. Let's go to the beach. Vamos pra escola. Let's go to school. Perfeito. Gente, muito cuidado com a palavra beach, hein? Com a palavra praia. Essa daí que tá aí, ó, beach, é a praia. É como se a gente trocasse esse E e esse A por dois Is, tá? Pra dar uma alongadinha aí, ó. Beach, tá? Porque se você falar esse I muito curto, você vai falar outra coisa, tá? Você vai falar beach. E a tradução literal do beach é cadela, tá? A fêmea do cão, tá? Mas todos nós sabemos muito bem para que isso é usado, né? Até mesmo no nosso português, quando a gente usa esse cadela para chamar alguém que a gente está insultando, é um insulto. Então, muito, muito cuidado, ok? Let's go to the beach and não beach, ok?